Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Então vamos iniciar nosso tempo aqui hoje. A palavra de Deus fala que há só um Deus, há só um mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus Cristo. Então vou pedir os irmãos agora para nós orar. Vamos se colocar em pé, quem puder, vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, querido Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por Ti, Jesus Cristo, ter suado sangue naquela cruz para lavar nossos pecados e superabundar aonde existe o pecado, Deus. Obrigado, Senhor. Estamos aqui, somos arrependidos, Deus, e necessitamos da Tua graça. É em nome de Jesus, Deus, que convido agora, então, todos os irmãos a nós adorar esse Deus, a nós proferir palavras que o agradam e cantar, Deus, que possamos cantar e o nosso Espírito que vem de Ti, Deus, possa te adorar. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Amém.
Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina a justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Divino é o poder de Deus, divino é o poder que a morte desceu, divino é o poder de Deus, divino é o poder que a morte desceu, divino é o poder de Deus, divino é o poder que a morte desceu, divino é o poder de Deus, divino é o poder que a morte desceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém, Jesus. Somos livres do precioso sangue de Deus. Entregou-se naquela cruz para nos salvar. Somos gratos a Ti, Deus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, em ele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, em ele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode
Jesus no coração. Pode confiar. Sabemos disso, Deus, e entregamos totalmente a nossa vida a você, Jesus. Vamos ouvir agora, Deus, a tua palavra. Que o Espírito Santo faça algo novo em nós hoje aqui, que a gente possa sair diferente, Deus. Que a gente possa chegar depois em nossos lares, Deus, e aplicar tudo aquilo que aprendeu para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós daremos sequência à nossa série de sermões sobre as 5 solas, os 5 pilares da Reforma Protestante. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, enquanto eu conecto o microfone ali. Efésios capítulo 2. Tendo em mente que nem todos os irmãos estão conosco desde o início dessa série, eu quero apenas introduzir então, mais uma vez, o contexto histórico e religioso da época em que isso aconteceu. A Reforma Protestante, que todos nós já ouvimos falar, foi um dos eventos mais importantes da história da Igreja. Há quem tenha a Reforma Protestante como o evento mais importante, ficando atrás apenas do Pentecostes. Não é algo simplesmente, não é apenas um acontecimento na história da Igreja, é algo que marcou a história da Igreja. Agora, no dia 31 de outubro, então, é comemorado o aniversário da Reforma Protestante que aconteceu dia 31 de outubro de 1517. Ainda que há um dia que ficou marcado para isso, houve muita coisa que aconteceu antes desse dia específico para que esse dia se tornasse possível. Para que esse dia pudesse se tornar possível. Nós vemos então em Atos capítulo 1:8 já a história da igreja se desenvolvendo. Nós vemos Jesus sendo assunto aos céus, Jesus deixando prometendo então o poder do Espírito Santo que desceria sobre os seus discípulos. Atos 1:8 diz que quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, em Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos a igreja se expandindo, nós vemos a igreja crescendo. Nós vemos uma igreja vibrante, nós vemos uma igreja que era viva, uma igreja que era um organismo vivo. Não era uma instituição, não era apenas uma placa, uma denominação. Não, era o corpo do Senhor Jesus Cristo obedecendo a Ele que é o cabeça. Conforme a história avança, então isso que nós temos em Atos é no 1º século, conforme a história avança, nós vemos que as coisas já não são tão bonitas assim. A igreja que fora abundante na obra de Cristo, agora se encontra uma igreja burocrática, política, hipócrita e herege. Esse tempo durou do século V até o século XV. Então são 10 séculos naquilo que a história geral classifica como a Idade Média. E posteriormente esse tempo foi classificado como Idade das Trevas. A igreja nessa época foi tão ruim, mas tão ruim, que os incrédulos classificaram essa fase como Idade das Trevas.
Agora, a partir então disso tudo, Deus começa a levantar homens, Deus começa a levantar mulheres que são comprometidos com a sua verdade, e aí começa então o processo da reforma protestante. Eu desafio você a ler um pouco mais sobre isso, a estudar mais sobre isso. A minha ideia não é fazer um panorama aqui da história da igreja, tampouco da reforma protestante. Mas a história então da igreja, ela classifica os pré-reformadores, classifica os reformadores, também os reformadores de segunda geração. Não é porque tem uma data específica que foi só naquela data que aconteceu. Não. Há dois nomes que eu tenho citado aqui, domingo pós domingo, que ficaram marcados então na história. Como eu disse, a reforma protestante, que ficou marcado na pessoa de Lutero, aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Mas teve dois homens que antes disso foram muito importantes, já estavam pregando, já estavam trabalhando acerca disso, sendo eles John Wycliffe e John Huss. E eles lutavam contra as heresias da igreja. Lutavam contra essa ideia de que o Papa era o cabeça da igreja. Lutavam contra a ideia de que precisava de outra coisa a não ser a Escritura. Lembre-se, até aqui, então, nós vimos sola Scriptura, que significa somente a Escritura. A Escritura, ela possui a autoridade, nós não precisamos de outra autoridade. E não há outra autoridade, é apenas a Escritura. Ela é inerrante, ela é confiável, ela é poderosa. Mas nessa época, a igreja estava se valendo de tradições orais, de ordens do papado, ordens do clero da igreja, os líderes da igreja. O que eles falavam tinha o mesmo valor que a Escritura. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas decisões, elas têm o mesmo valor que as Escrituras. Tanto é que nós colocamos em choque isso. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre a Escritura, a gente diz assim, fala sobre um princípio da Escritura e diz: mas tudo bem, isso é o que tu pensa, é a tua opinião. Tudo bem se tu não concorda com o que a Bíblia diz. A pergunta que fica, meus irmãos, é: quem nos deu o direito de fazer isso? Quem nos deu o direito de reduzir a Escritura a uma opinião? Quem deu esse direito a você? De se comparar ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que se revelou através da sua santa palavra. Somente a Escritura. Na semana passada, nós falamos sobre os solos Cristos, que é somente Cristo. É somente por Cristo que se dá a salvação. É somente em Cristo que nós encontramos a salvação. Nós falamos sobre os três ofícios de Jesus. O Cristo sacerdote, ou melhor, primeiro o Cristo profeta, que é aquele que revela a verdade e a vontade do Pai. É aquele que é a exata expressão do ser de Deus. É aquele que era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Em Jesus nós temos o ápice da revelação de quem Deus é. Nós vimos então o Cristo profeta, nós vimos o Cristo sacerdote, que é aquele que intercede por nós diante do Pai, é aquele que nos pega pela mão e nos leva diante do Pai e nos garante diante do Pai. Nós vimos o Cristo Rei, que é então o Senhor Jesus Cristo reinando soberanamente. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Colossenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Hebreus vai falar também muito acerca disso. Mateus fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, onde todos já o adoravam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Esse é o nosso Jesus, e é somente a Ele que nós devemos honra, louvor, glória. É somente dele que nós precisamos. Não há espaço para mais nada. E hoje então nós vamos falar sobre o sola gratia, que aqui são termos do latim, que significa hoje então somente a graça. O que significava essa ideia, o sola gratia, para esse tempo dos reformadores? Sola gratia significa que a salvação é somente pela graça. Isso significa
que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. Não dependendo de qualquer cooperação humana. Porque se depende de uma cooperação nossa, não é pela graça somente. É a graça e mais alguma coisa. É a graça e mais a nossa cooperação. É a graça e mais as nossas obras. Na época da Reforma, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Na semana passada aqui eu citei uma frase de um pregador famoso da época, que estava movimentando e fomentando toda a venda das indulgências. A venda das indulgências era o quê? Era a venda do perdão dos pecados. O interessante é que dependendo do quanto você podia comprar, era o tempo que você comprava no céu. Por exemplo, se no meu caso eu conseguiria comprar talvez uns 2 anos ali no céu e poderia viver esses 2 anos tranquilo aqui na terra pecando à vontade. Só que aí se eu continuasse vivo depois desses 2 anos eu ia pecar de novo, eu precisava comprar mais tempo no céu. Mas o Papa, que era considerado o cabeça da igreja, então dentro dessa igreja herege, hipócrita, suja, o Papa ele tinha o poder para que dependendo do teu valor que tu contribuísse, ele carimbasse então a tua salvação eterna. Um pregador famoso da época dizia o seguinte: toda vez que uma moeda cai aqui nos cofres da igreja, uma alma salta do inferno. Oh, glória, aleluia. Misericórdia, gente, misericórdia. Então, esse era o contexto onde a salvação ela estava envolvida num mercado. As pessoas estavam comercializando aquilo que vem exclusivamente de Deus. Vendia-se, então, o perdão dos pecados para quem pudesse pagar. As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas até mesmo pela própria liderança, pelos próprios religiosos da época. Tudo isso era o que garantia um suposto lugar no paraíso para as pessoas. Talvez não seja tão diferente do dia que vivemos hoje, aonde a frase que nós ouvimos muito é: Deus fez a parte dele, e você? Gente, eu creio num Cristo que na cruz disse está consumado. Ele não disse eu fiz a minha parte. Porque se Cristo na cruz tivesse dito eu fiz a minha parte, agora faça a sua, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Porque você melhor do que ninguém sabe do que aquilo que depender de você, você vai botar tudo a perder. Louvado seja Deus que não nos deu uma segunda chance, mas nos deu o seu Filho para nos redimir dos nossos pecados. Entenda, você não vai encontrar na Escritura Deus enviando o seu Filho para que ele possibilite a salvação. O que a Escritura nos diz, inclusive em Lucas capítulo 19, versículo 30 ou 28, agora não vou esquecer aqui a referência, mas na história de Zaqueu, diz que o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar pecadores, buscar e salvar os perdidos. Ele não veio dar uma chance, ele veio salvar. Ele não veio deixar meio caminho andado, ele veio fazer. Porque no que depender de nós, nós estamos perdidos. Os reformadores sustentam que o pecador é salvo pela graça de Deus. O seu favor é imerecido, somente pela graça de Deus. Essa doutrina significa que nada que o pecador fizer pode lhe trazer o mérito para obter a graça de Deus. Porque se a graça e tem mérito, já não é mais graça. A graça já se faz desnecessária. O pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. A salvação, eu gostaria que alguns irmãos completassem essa frase. A salvação, do começo ao fim, é uma ideia de Deus. Sabia que ia ter gente que ia puxar lá no fundo e ia lembrar. A salvação, do começo ao fim, é uma ideia de Deus. Nós vemos Deus se revelando ao homem. Um dos textos mais conhecidos da Escritura, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. Não foi porque o mundo era amável. Não foi porque o mundo fez por onde. Não fez porque o mundo buscou a Deus e se arrependeu dos seus pecados. Porque Deus amou o mundo. Começa em Deus. Deus amou o mundo e enviou o seu único Filho.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, meus irmãos, que graça maravilhosa. Essa que nós encontramos na Escritura. Que graça maravilhosa é essa que nós cantamos agora há pouco. Nós deveríamos meditar, nós deveríamos filtrar, examinar as palavras que saem do nosso coração e vão para a nossa boca quando nós estamos cantando sobre a graça de Deus. Sim, é uma maravilhosa graça. Essa é a melhor notícia que nós podemos receber. Deus é um Deus gracioso. E que bom que é somente pela graça. Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, estaríamos perdidos. Eu quero fazer a leitura com você do capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 1. Uma das porções mais poderosas da Escritura. Efésios capítulo 2, a partir então do versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Nós vamos falar sobre isso, mas para que desde já fique claro, aqui está falando sobre Satanás, sobre o diabo. Versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e não apenas ouvisse uma oração, mas que você colocasse o seu coração diante de Deus. A verdade sobre a qual nós falaremos hoje é uma verdade que você não consegue discernir naturalmente. As verdades da Bíblia são verdades que a gente compreende espiritualmente. Nós precisamos que Deus abra o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, Tu é o Espírito da verdade. Tu é o Espírito que convence. Tu é o Espírito que intercede por nós, que leva as nossas orações diante do trono de Deus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Fala conosco essa manhã. Ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. Não seja apenas um ponto na nossa agenda essa manhã, mas que realmente possamos sair daqui transformados pela Tua maravilhosa graça. Oramos assim em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Amém. 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 A grande verdade é que a reforma ela aconteceu há mais de 500 anos atrás. Mas o título, inclusive dessa nossa série de sermões, é 5 solas à necessidade de reforma constante. Porque nós somos pecadores e nós temos o poder em nós de bagunçar as coisas. Nós temos o poder em nós de retroceder. Nós temos o poder em nós de fazer com que o pecado corrompa a piedade.
É por isso que dia após dia nós precisamos desse autoexame. Precisamos de um exame do alto. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Quando Paulo diz que já estou crucificado com Cristo, o termo no original, no grego, nos dá a ideia de uma entrega constante, de uma entrega diária. Eu crucifico o meu eu diariamente. Aquilo que começou de forma pontual se estende num processo que terminará num fim, que é a glorificação. Nós precisamos olhar para as nossas vidas dia após dia e ver se nós estamos de acordo com a Escritura. Porque se nós deixarmos da mesma forma que a gente deixa a casa sem fazer faxina, uma hora vai ficar um ambiente inabitável. A sujeira acumula. Deixar de buscar a Deus, deixar de buscar esse autoexame. Eu li esses dias e eu tenho lido algumas coisas sobre Lutero, e é um pensamento do próprio Lutero, é uma frase do Lutero, que ele diz que deixar de ir a Deus diariamente, deixar de meditar nas Escrituras diariamente deveria ser considerado um dia perdido. Um dia sem meditar nas Escrituras deve ser considerado um dia perdido. É um dia que não valeu a pena. É um dia que você não produziu. Não meditar em Deus é jogar fora um dia. John Piper vai dizer que você só tem uma vida. Não a desperdice vivendo de qualquer outra forma que não para a glória de Deus. Não buscar a Deus é como não tomar banho. Fique sem fazer isso. Logo, a sujeira, o fedor vai aparecer. O problema é que às vezes você é o último a sentir. Todo mundo em volta já viu. Você só se engana a si mesmo. Nós precisamos diariamente nos submetermos então ao crivo da palavra. E eu quero essa manhã aqui, através desse texto, destacar 3 pontos. O primeiro é o estado de morte. Do versículo 1 ao 3, então eu quero refazer a leitura aqui. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Sabe aquela ideia de quando acontece alguma coisa boa, assim a gente conquista uma vitória, sabe? E o incrédulo ele vai dar o parabéns e ele diz assim: parabéns, você merece. Porque isso é o incrédulo que faz. Ainda que isso acaba ficando gravado nos nossos vícios de expressões, né? Nada mais comum do que aquele crente que se converteu já na fase adulta e de vez em quando ele solta um Nossa Senhora, né? São vícios de expressões que a gente tem. Às vezes não representa a nossa fé, de fato. Sabe, eu não estou dizendo que você muitas vezes não vai dizer assim, não, você merece, no sentido de que tu te esforçou, Deus está te honrando, sabe, tu trabalha, tu trabalha bem, então dentro da ideia da empresa tu merece uma promoção. Eu não estou dizendo nesse sentido. Sabe, mas o que eu quero atentar para nós essa manhã, fazendo uso dessa ilustração, é que no fim das contas o que nós merecemos é a ira de Deus. Por natureza, merecedores da ira de Deus. Nenhum de nós merece o bem. Nenhum de nós merece ser salvo. Ninguém. Não há um justo sequer. Não há um sequer que busque a Deus. A Escritura nos ensina isso. Em primeiro lugar, então, o estado de morte. A morte, ela é uma consequência do pecado. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Se você for rápido no endereço, você pode ir me acompanhando. Se não,
mais uma vez eu digo, se quiser o esboço depois, eu tenho aqui todos os textos relacionados, pelo menos os que eu vim preparado para usar. Gênesis 2:15 até o 17, então, nós vemos: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. A morte é uma consequência do pecado. Nós vemos a Escritura trazendo aqui, abordando a morte em 3 aspectos diferentes. Primeiro, a morte física. A morte física, a qual todos nós experimentaremos, ao menos que Jesus volte antes. Para mim, no fim das contas, é vitória igual. Então, o que acontecer primeiro, louvado seja Deus. A minha convicção está que, fechando os olhos aqui, eu abro diante do meu Senhor. Eu vou apontar para Ele e dizer: eu sabia que Tu era real. Não tinha como ser brincadeira. Não tinha como ser loucura. Não era mentira. Tu provou que Tu era real. Agora, a morte física é algo que, via de regra, todos nós experimentaremos. E o fato de nunca estarmos preparados para a morte, seja a nossa ou a de algum ente querido, revela o quanto nós não fomos feitos para isso. O pecado bagunçou tudo. O pecado corrompeu a vida que Deus colocou em nós. A morte física é uma consequência do pecado. E a gente nunca vai se livrar disso, até o dia de Cristo Jesus. Isso já é um bom motivo para que a gente anseie pela sua volta. Amém? Amém. A morte física é uma consequência do pecado. A morte espiritual, ela é uma consequência do pecado. A morte espiritual é a separação que o pecado nos causa. É a separação que o pecado gera, então, entre nós e Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. A minha versão favorita nesse texto, eu já disse em outros momentos, é a da NVT, que diz que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Existe um padrão estabelecido para se relacionar com Deus. O pecado nos deixa aquém desse padrão. Todos nós somos pecadores e fomos separados pelo pecado. A morte espiritual afeta a toda a humanidade. Todos são pecadores. Romanos 5,12 vai falar que por meio do pecado de Adão, então, todos nós pecamos. O pecado de Adão se estendeu a todos nós. Isso afeta a todos nós. Então, 3 aspectos da morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte eterna é a linha de chegada de uma vida inteira de morte espiritual. A morte física não é uma opção. Nós não podemos escolher acerca disso. A morte espiritual também não é uma opção. Nós não podemos escolher por conta disso. Nós nascemos pecadores. Entenda uma coisa: você não é um pecador porque você pecou. Você peca porque você é pecador. Nós nascemos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa. Então, a morte física não é escolha. A morte espiritual não é escolha. Agora, Cristo pode entrar na nossa vida e mudar, para que a linha de chegada chamada morte eterna se torne na vida eterna. Cristo precisa intervir. Cristo precisa fazer algo nas nossas vidas. O que o texto nos coloca aqui é que nós estávamos mortos por causa de nossa desobediência e de nossos muitos pecados. E aqui engloba a todos. Todos nós. Você estava morto. E eu ouso dizer que há pessoas aqui que ainda estão mortas nas suas ofensas e pecados a Deus. A misericórdia de Deus nos segura para que a gente não caia no inferno nesse momento. Você só está vivo pela misericórdia de Deus. Você só não foi lançado no fogo do inferno eternamente porque a mão misericordiosa de Deus te segura. Não é porque você é bom. Não é porque você vem na igreja.
Miseráveis homens que somos. Esse estado de morte que todos nós estávamos e alguns ainda se encontram, esse estado de morte é estar sob um jugo de escravidão. Aquele que está morto, aqui então o texto vai nos dizer que aquele que está morto, ele é escravo. Os mortos são escravos do mundo. Diz o versículo 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. O pecado, esse estado de morte é um estado de escravidão. Você é escravo do mundo. Você é escravo dos pensamentos desse mundo. Você é escravo das prioridades desse mundo, dos sonhos desse mundo, dos pensamentos desse mundo. O morto é escravo desse mundo, ele não é livre, não. A verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade está no Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia nos ensina dessa forma. Logo, se o Filho não nos libertar, continuaremos escravos. Os mortos são escravos do mundo. Os mortos são escravos da carne. Diz que todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos, as ardentes inclinações de nossa natureza humana. O morto é aquele que é escravo da sua carne, é escravo daquilo que seu desejo pecaminoso, daquilo que a sua natureza pecaminosa quer. E ele vive por isso. Tiago compara isso com, ele chama isso de sabedoria animal, terrena e demoníaca. Tiago faz um paralelo entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Aqueles que são escravos da carne são aqueles que são os espertão. Sabe, aqueles que querem se dar bem sempre em tudo. Os orgulhosos, que não assumem seus erros. Que quando são cutucados numa área em que são pecadores, que têm problemas, logo acham uma desculpa. Logo acham um terceiro para colocar a culpa. Não muito diferentes dos nossos pais nesse sentido, Adão e Eva. Quando Deus chega para Adão e diz: onde tu está, Adão? O que tu fez? O que vocês fizeram? Qual a resposta deles? Adão diz: foi a mulher que tu me deu. Colocou a culpa em Deus e na mulher. A mulher diz: foi a serpente. Os mortos são escravos do mundo, são escravos da carne e são escravos do diabo. São escravos de Satanás. Entenda isso. Se a graça de Deus não te alcançou, a graça salvífica de Deus não alcançou, você é escravo de Satanás. Pastor, eu não concordo com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não estou dando uma opinião. Eu estou falando a verdade. Porque o que o texto nos diz é que, como o resto do mundo, viviam obedecendo ao comandante dos poderes desse mundo, ou do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Está falando aqui sobre Satanás, está falando sobre o diabo. Os mortos são escravos de Satanás. A Bíblia nos ensina acerca disso. Que nós somos escravos daquilo que nos vence. Nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Paulo vai desenvolver isso muito no capítulo 5, 6 e 7 de Romanos. Faça a leitura. Procure. Pastor, eu não concordo contigo. Não precisa concordar comigo, meu irmão. Vai para a Bíblia, porque é somente a Escritura a nossa autoridade. Vai para a Bíblia. Procure lá. Lá você encontrará a verdade de Deus. Você não é filho de Deus se você não foi salvo. Você é filho de Satanás. Você é criação de Deus, sim. Mas se você não foi salvo, você é filho de Satanás. A nossa natureza pecaminosa, ela nos torna merecedores do inferno. O versículo 13 encerra dizendo isso. Éramos. Paulo aqui está escrevendo à igreja de Éfeso. Então Paulo está escrevendo aqui a crentes. Por isso que ele está falando em certo aspecto, numa linguagem passada. Então éramos, e ele se coloca nesse meio, éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo está dizendo, todos nós merecíamos a ira de Deus. Todos nós merecíamos que o inferno nos engolisse e que fôssemos condenados para sempre. Todos nós
porque nós somos pecadores. Esse é o estado de morte. O segundo ponto, do versículo 4 até o versículo 7, nós temos uma boa notícia. Ele deu vida aos mortos. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Todos nós nos encontrávamos ou nos encontramos no estado de morte espiritual. Mas Ele deu vida. Ele deu vida aos mortos. O versículo 4 começa dizendo: mas. Louvado seja Deus pelos mas. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Abra comigo em Lamentações capítulo 3, por favor. Deixa Efésios marcado, a gente vai voltar para Efésios. Lamentações vem depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Muito obrigado. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Nós faremos a leitura até o versículo 26. Diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção. Por isso, esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Deus é rico em misericórdia. Ele é rico ao ponto de renovar a sua misericórdia a cada manhã. Inesgotável é a sua misericórdia. Irmãos, nós precisamos entender a definição de misericórdia. Em contraponto, aquilo que significa graça. Nós não somos salvos pela misericórdia. Nós somos salvos pela graça. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça. Pela misericórdia, nós não somos condenados. Quando você diz para o seu filho: se você fizer tal coisa, você vai tomar uma varada, e ele faz aquilo, o que ele merece? A varada. Misericórdia é não dar a varada. A Bíblia ensina que a criança deve ser bem amiga da vara, se é que você me entende. Ninguém está falando aqui sobre espancar a criança. Não coloque palavras na minha boca. Agora, graça é você dar um presente para ela, depois dela ter desobedecido. Na rebeldia, no pecado das nossas crianças, nós temos a oportunidade na nossa mão de ensinar os nossos filhos sobre graça e misericórdia. Ensinar sobre justiça também. Ensinar que não vai passar impune os pecados. Os nossos pecados não passaram impune, eles foram cobrados, eles foram derramados sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados.
Os nossos pecados não foram simplesmente esquecidos. Não foram simplesmente arquivados. Se Deus não executasse juízo sobre os nossos pecados, Ele não seria um Deus justo. Ele fez isso. Mas fez isso em Jesus. Deus é rico em misericórdia. É pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, segundo o texto de Lamentações, capítulo 3. Que nós não somos consumidos pela sua ira. Irmãos, o nosso Deus é um Deus irado contra o pecado. O nosso Deus é um Deus que respira vingança contra o pecado. O nosso Deus é um Deus que irá exercer toda a sua ira contra o pecado. Não há um pecado sequer que ficará sem punição. Nenhum pecado sequer ficará sem punição, porque o nosso Deus é um Deus justo. A questão é que a justiça de Deus, ela é aplicada sobre o pecador ou sobre Jesus Cristo. Qual grupo você está? Deus é rico em misericórdia. Ele não nos lança no inferno pela sua misericórdia. O texto nos diz, de Efésios, capítulo 2, voltando para lá, diz que Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto. Deus é rico em misericórdia e Deus também é rico em amor. A graça é o amor imerecido. A graça é um presente. A graça não é algo que você faz por onde, para merecer alguma coisa. Deus é rico em amor. Romanos, capítulo 5, se você quiser me acompanhar. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Vai dizer assim, do 6 ao 8. Quando estávamos completamente desamparados, mortos, perdidos em nossos pecados. Muita gente procurando, eu vou esperar um pouquinho. Romanos 5. Romanos 5, 6 até o 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos vem antes das cartas aos Coríntios. Romanos 5, do 6 ao 8, diz assim: quando estávamos completamente desamparados. Você já viu alguém desamparado? Já viu alguém que está desamparado, que não pode contar com muita gente? Mas você já viu alguém completamente desamparado? Que ele não consegue se agarrar em nada. Ele não tem onde buscar refúgio. Ele não tem um porto seguro. Pois o texto nos diz, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Deus enviou o seu Filho. Ele olhou para nós e nos viu na condição de pecadores. Pessoas que ofendem a Ele. Pessoas que se voltam contra Ele. Pessoas que ao invés de voltar o rosto, viram as costas para o Criador. Pessoas as quais está descrita lá em Romanos capítulo 1, ao qual o Deus que se revelou, se recusaram a adorá-lo e se prostraram diante das coisas criadas. O Deus que manifestou a sua glória e aquilo que deveria ser conhecido, Ele deixou então claro os seus atributos, e diante disso nós somos indesculpáveis todos nós. Indesculpáveis diante daquilo que Deus revelou. Ainda assim Deus olhou para nós e enviou o seu Filho. Nós precisamos fazer a distinção. Há pecadores não arrependidos e há pecadores arrependidos. Há pecadores que não foram alcançados pela graça de Jesus. A esses, condenação. E há pecadores que foram justificados, que foram alcançados pela graça de Jesus. A esses, vida eterna. Estão comigo? Tem um que está. Amém. Valeu, Júnior. Obrigado pela força. Deus é rico
em amor. O versículo 5 de Efésios, nosso texto base, diz que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. O versículo 5 nos mostra que um morto não tem vida. Ele precisa receber vida. Parece ser uma consideração desnecessária, mas é de suma importância entender isso. Porque muitas vezes nós achamos que um morto pode vir a crer. Um morto tem vontade. Um morto vai a Jesus. Não, um morto está morto. Um morto não faz nada. Um morto está escravizado pelo mundo, pela carne, por Satanás. Um morto está morto. Nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida. É pela graça que a salvação chega ao pecador. É pela graça que a salvação chega àquele que está morto. Essa verdade ela está clara no versículo 5. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus nos deu vida através de Cristo. É Ele que deu a vida. É Ele que deu a vida em Cristo. Deus entregou Jesus à morte para que pecadores pudessem viver. Ele fez isso, não os mortos. Entenda isso. Não é os mortos que fazem alguma coisa. Não é os mortos que geram vida. Morto, por definição, está morto. Vai lá no cemitério e pede para um morto levantar. Vai lá no cemitério e pede para um morto crer. Vai lá no cemitério e pede para um morto cantar um louvor a Deus. Vai lá no cemitério e pede para o morto sentir o desejo de buscar a Deus. Essa é a nossa condição. Mortos. Mortos. Morto não tem desejo. Morto não quer. Morto não busca. Morto não faz nada. Morto precisa de vida. Parece ser uma afirmação desnecessária, mas é uma afirmação que nós não entendemos. Muitas vezes a gente acha que as pessoas mortas vão vir a Cristo por si só. As pessoas mortas virão a Cristo por decisão própria. A salvação é pela graça. Ele deu vida ao morto. Ele deu vida ao morto. Certa vez questionaram ao grande pregador Leonard Ravenhill, já falecido há um bom tempo. Falaram para ele: o Senhor ressuscita mortos? A resposta dele é: não, eu prego para eles. Irmãos, o estado natural é morte. Nós estávamos mortos, mas Ele deu vida. No versículo 7, Paulo já começa aqui a concluir a sua explanação a respeito da graça. No versículo 7 diz: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos. Não. Você entende o que isso quer dizer? Na eternidade, nas eras futuras, Deus vai apontar para nós. Deus vai apontar para nós. Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Eu vou chegar lá no céu e Deus vai apontar para mim. No fim, os humilhados foram exaltados. Não, vai só olhar para ti e dizer: olha lá, olha como a minha graça triunfou. Olha como a riqueza insuperável da minha graça foi manifestada. No fim, o louvor, a glória é toda de Deus, não é do morto. Acreditar que um morto pode produzir vida é como se, após um acidente grave de trânsito, uma pessoa então é resgatada no meio de uma rodovia. Chega lá os socorristas, o SAMU, enfim, seja lá o que for,
E fazem ali então a constatação de que a pessoa sofreu uma parada cardíaca. Ela está morta. E aí então começa minutos que mais parecem anos, onde cada segundo é extremamente valioso. E toda aquela equipe trabalha e cada um faz o seu papel perfeitamente, tentando fazer a reanimação daquela pessoa. E aí então, após muito trabalho, todos os recursos usados, a pessoa então me fugiu o termo técnico aqui agora, me ajuda aí, reanimada. Obrigado, meu irmão. A pessoa é reanimada. Sabe, a gente dizer que nós, na nossa condição de morto, que nós geramos alguma vida, que nós por si só decidimos crer em Cristo, é o camarada que foi reanimado por aqueles profissionais dizer assim, voltei à vida. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu decidi viver. Quando na verdade, teve um monte de gente trabalhando para que ele pudesse ser reanimado. Guardado as devidas proporções, isso é Deus nos dando vida. Nós estávamos mortos. A nossa condição é de morte. Se ninguém chega para reanimar, no outro dia a gente tem enterro. A pessoa está morta. Ela não vai voltar à vida. Mas aconteceu alguma coisa que rompe com isso. Isso é a graça de Deus se manifestando nas nossas vidas. Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Ela se manifesta. Deus se revela a nós através da sua graça. Deus é rico em misericórdia. Ele não nos deixa atirado na beira da estrada, morrendo após o acidente do pecado. Ele é aquele que vai até nós e nos dá vida. A vida não está em nós. O morto precisa receber vida. A vida não está em nós. No versículo 7, nós temos a revelação de que na eternidade Deus apontará para aqueles que Ele mesmo alcançou com a sua graça. E ali ficará escancarado, ficar esclarecido de uma vez por todas que a graça triunfou, que a graça venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Cristo venceu. A graça, a vida de Deus se manifestou ao morto, aquele que entende que está morto, ao que julga estar vivo. A pregação de que ele precisa de vida não faz sentido. E Jesus já nos ensinava sobre isso quando afirmava: eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sadios. A irmã Kelly, que também trabalha no hospital, já pensou alguém chegar lá no pronto-socorro? Eu vim aqui rapidão, mas é porque eu estou bem. Meu filho, vai embora, dá licença. Nós vamos atrás daquilo que nós precisamos, porque entendemos que estamos mortos. Mas nós somos tão escravizados pela morte, que Satanás ele nos enreda de tal forma que nos convence que a morte que vivemos é vida. É normal, é comum encontrarmos pessoas que dizem que vivem uma vida desregrada, que vivem uma vida imersa no pecado, dizendo: eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Na verdade, a afirmação correta deveria ser: eu morro a minha morte do jeito que eu quero. Aqueles que foram alcançados pela graça serão apontados na eternidade pelo próprio Deus. Olá, a minha graça alcançou. A minha graça alcançou. Irmãos, isso não nos torna o centro do Evangelho. Jamais. Isso, na verdade, nos dá o privilégio de não só pregar aqui nessa terra, mas na eternidade, que Deus é o centro de todas as coisas. E esse é o privilégio mais honroso que nós poderíamos ter. Deus mostra bondade através de Jesus. Através disso, com isso ele declara: a riqueza da minha graça é insuperável. A morte não vence.
O pecado não vence. Nada vence. Porque a minha graça é rica e insuperável. A definição de insuperável é que nada pode superar. Nada pode vencer. A graça de Deus, ela é irresistível. Ela é irresistível até o momento em que Deus diz: deu, acabou. Nesse momento eu lanço vida sobre esse cadáver. Nesse momento eu lanço vida sobre aquele que está morto. Nós não produzimos isso. Deus faz isso com os mortos. Por fim, o terceiro ponto. Primeiro, o estado de morte. Segundo, Ele deu vida aos mortos. Terceiro, o propósito dessa vida recebida. Versículo 8 até o versículo 10 diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Mas claro que isso eu acredito ser impossível. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? A graça e a fé. A fé é um presente de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que Ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ele causa e aperfeiçoa e leva até o fim a nossa fé. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que Ele, aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Me diz aonde tem o seu papel? Aonde você começa? Aonde precisa de somente a graça e mais alguma coisa, que então deixa de ser somente a graça? Que loucura é essa que a gente criou, que nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvo? Sendo que a Escritura nos diz que é graça. E isso não vem de nós, é um presente de Deus. Dádiva de Deus. Graça. Graça sobre graça. O hino antigo dos nossos hinários, talvez um dos mais conhecidos, Maravilhosa Graça, que diz: graça, maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Irmãos, nós devemos nos maravilhar diante dessa graça, diante desse presente. Sabe quando você ganha um presente e a sua vontade é de pular de alegria? É de pular de felicidade? Muito mais deveria ser a graça. A nossa reação diante desse presente que Deus nos deu mostra o quão isso é valioso para nós. Certa vez, questionaram George Whitefield: Por que tu chora enquanto prega? Por que tu grita enquanto prega? A resposta dele foi: eu choro porque vocês não estão chorando. Eu grito porque vocês não estão gritando. Irmãos, isso precisa nos afetar. Isso precisa mexer com a gente. Isso não é uma notícia. Isso é a boa notícia. É a maravilhosa graça de Deus sendo manifestada a nós. O versículo 9 diz: não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para quê? Para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que de antemão Ele preparou para nós. Para falar da razão pela qual pecadores são salvos, a Escritura enfatiza então mais uma vez no versículo 8 que isso não vem do próprio pecador, mas vem de Deus. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. Você não gera isso. Morto não gera nada. Morto apenas recebe. Deus deu vida. A graça salvadora não é uma recompensa que pode gerar um orgulho de si próprio. Não pode gerar orgulho de um mérito a respeito daquilo que fizemos. Mas é uma dádiva que causa dependência do Senhor. Porque se entendemos que estamos mortos, qual que é a nossa saída? Receber vida. Não é gerar vida, é receber vida. No fim das contas, nós estamos no estado de total dependência de Deus. A graça é a doutrina que nos coloca no nosso lugar, dependentes do Senhor.
As obras não levam o pecador à salvação, mas o salvo é levado às boas obras. Nós conseguimos entender essa diferença? As boas obras não nos levam à salvação. Não é porque você é bom, não é porque você dá dinheiro, não é porque você dá teu tempo, tua inteligência, teu recurso. Pouco importa se você canta, prega, grita, ora. Se você não for alcançado pela graça de Deus, você está morto. O inferno é o seu destino. E Deus não é injusto ao fazer isso. Porque uma ofensa ao Deus eterno requer uma punição eterna. O inferno não vai ser um tempo. O inferno não vai ser 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. O inferno é para sempre. Da mesma forma que o céu é eterno, o inferno também. As boas obras não levam o pecador à salvação, mas o salvo é levado às boas obras. Não dá para entender, porque não é possível que um salvo não se dedique à prática das boas obras. Pedro fala sobre isso, Tito fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Efésios fala sobre isso, aqui Paulo escrevendo aos Efésios fala sobre isso. A prática das boas obras, o crente ele é dedicado à prática das boas obras. Não, eu não sou salvo pelas obras, então não preciso fazer nada. Para ser salvo? Não. Mas você foi salvo? Cadê as suas obras? Porque pelos nossos frutos seremos reconhecidos. Os bons frutos revelam que nós estamos conectados à videira verdadeira. Isso está lá em João 15. O próprio Jesus nos ensina isso. Deus, na sua soberania, Ele já preparou as boas obras para que o salvo as pratique. É isso que diz o versículo 10. Está aí na sua Bíblia. Leia. Peça a Deus, Espírito Santo, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, abra o meu coração para a verdade da Tua palavra. Você não pode sair daqui baseado no que eu estou falando, meus irmãos. Você tem que sair daqui baseado naquilo que a palavra diz. O versículo 10 diz que Deus de antemão preparou as boas obras para que nela andássemos. O salvo vai produzir boas obras. É uma evidência. É uma evidência das obras. Os que foram criados em Jesus, os que nasceram de novo, os que foram regenerados pelo Santo Espírito, responderão à riqueza insuperável da graça de Deus, realizando boas obras. Eu não preciso fazer nada, certo? Para ser salvo, não. Mas depois que foi, meu irmão, tudo é dele. A resposta de alguém que estava morto e foi revivido, foi ressuscitado com Cristo, é a linguagem que o texto nos fala. Nós vemos isso do versículo 4 ao 7, quando diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Um vivo não precisa ser ressuscitado. Quem precisa ser ressuscitado é um morto. Nós somos ressuscitados com Cristo. Entenda, a obra de Cristo não é uma simples melhora na sua vida. Não, pastor, eu sou salvo porque eu fazia as coisas erradas e agora não faço mais. Quem disse que isso importa? A pergunta é se você foi salvo, a pergunta é se você entendeu que estava morto e foi ressuscitado com Cristo. Se você recebeu a nova vida. É isso que é a salvação. É vida de Deus em nós. Entendendo a riqueza insuperável da graça de Deus, a nossa resposta deve ser tratar essa graça como algo precioso. E responderemos isso dessa forma. Você ama sua esposa? Você ama seu marido? Você ama seus filhos? Você ama sua família? Você se dedica a eles. Porque eles são valiosos para você. Eles são preciosos para você. A gente diz que a graça de Deus é preciosa para nós. Mas a nossa prática, muitas vezes, é que a graça não é mais preciosa do que inúmeras outras coisas. Porque nós nos dedicamos a responder e a dar glória, a valorizar, a tornar relevante tantas outras coisas na nossa vida, exceto aquilo que Cristo fez por nós. A salvação pela graça é algo que entala na nossa garganta. Porque o que eu e você queremos é o controle.
Como assim eu não tenho o controle da minha vida? Como assim eu não tenho o controle da minha eternidade? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, querida. Sabe quando uma pessoa vai falar uma coisa assim sarcástica, ela fala, meu querido, minha querida? Deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo não gira em torno do teu umbigo. Os céus e a terra não foram criados para você, foram criados para Deus. Ele é o centro do universo. A Ele, por Ele e dele vêm todas as coisas. Nós só fomos inseridos aqui com o privilégio de experimentar a presença do nosso glorioso Redentor. Irmãos, nós tentamos ter o controle das coisas e muitas vezes é isso que a gente prega. Porque você precisa aceitar Jesus. Quem está morto? Quem está perdido? Quem que precisa ser aceito? É Jesus que precisa ser aceito? Ah, para ser salvo eu preciso aceitar Jesus. Sério mesmo? Que é você que tem que dar uma chance para Jesus? É Ele que está precisando de você? Ou é você que está morto? E é Ele que olha para nós e nos aceita. Deus nos aceita em Cristo Jesus e derrama a sua vida sobre nós. Isso desce trancado na nossa garganta, porque nós somos apaixonados pelo controle, pelo domínio. Mas isso não está na nossa mão. É Deus que vivifica o homem. É Deus que ressuscita o homem através de Jesus Cristo. Diante disso, nós precisamos entender. O homem nasce morto em seus delitos e pecados. É absolutamente impossível chegar à salvação mediante as suas obras. Ele nem mesmo tem a capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Porque o ser humano ele é subjugado pela sua natureza pecaminosa. Uma frase muito difundida, tanto difundida que eu pelo menos não consegui rastrear o autor original dessa frase, mas que nos traz uma verdade preciosa. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você é escravo do seu desejo. O nosso desejo foi corrompido pelo pecado. O nosso desejo é morte. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. O problema é que o que a gente quer é morte. Deus precisa intervir. O nosso desejo, os nossos afetos, o afeto do nosso coração, a dedicação do nosso coração é inclinada para o pecado. Nós estamos mortos. O morto não deseja a Deus. O morto não deseja a Jesus. O morto não deseja ter fé. Deus invade a vida dessa pessoa e gera vida ali dentro. Deus o regenera e gera nele a capacidade de crer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, lá no início, em Gênesis, o Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É obra dele. O mesmo Deus que disse, haja luz lá no início, é o Deus que olha para nós e diz, haja luz nos nossos corações. Sola gratia nos coloca no lugar devido. É somente pela graça que somos salvos. Não há espaço para méritos. Não há espaço para nariz empinado. Não há espaço nenhum. Ninguém pode bater no peito para dizer, eu conquistei alguma coisa. Me orgulho do que fiz. Não há espaço para isso. Se você tem convicção da sua salvação, humilhe-se reconhecendo a insuperável riqueza da graça que te alcançou. Agora, se você hoje se encontra num estado de morte e entende que é um pecador, é a graça se manifestando a você nesse momento. Renda-se. Porque o morto está tão morto que nem sabe que está morto. Quando você entende que está morto, é a graça se revelando a você e dizendo, eu tenho vida. Portanto, renda-se. Steven Lawson diz assim, o Deus que disse haja luz é o Deus que olhou para a tua alma morta e disse haja vida. É obra dele, meus irmãos. Somente pela graça. Pela graça somente. Não é obra nossa. Jamais.
somos dependentes da insuperável riqueza da graça de Deus. Eu quero orar nesse momento, quero convidar você a se colocar em pé. A humanidade inteira, no dia do juízo final, ela será dividida em 2 grupos. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão em Adão. Em Cristo, salvação eterna. Em Adão, isto é, no pecado, ainda vivendo, subjugado à escravidão desse mundo, da carne e de Satanás, inferno. O inferno é real. E ele é a linha de chegada de uma vida sem Cristo. Meus irmãos, se nós estamos aqui é porque Deus nos deu o privilégio de ouvir isso. O juízo final será separado nesses 2 grupos. Mas hoje, nós temos aqui esses mesmos 2 grupos. Aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora de Deus. A esses, cabe a você agora um profundo humilhar-se, um profundo quebrantar-se diante da maravilhosa graça que se manifestou e deu vida ao seu cadáver morto. O outro grupo é aqueles que hoje Deus está mostrando, está abrindo seus olhos para o seu estado de morte. A esses Deus está se revelando. A esses Deus está chamando. Se hoje você entende que você está morto nos seus pecados, se hoje você entende, se hoje Cristo olha para você e diz, venha, renda-se. No final do culto eu estarei lá no portão. Quero cumprimentar a todos, quero me despedir de todos, mas se você quiser conversar sobre isso, eu estarei à disposição. E eu terei o tempo que for necessário para que você entenda isso. E eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela Tua graça e pelo Teu amor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor grave em nossos corações aquilo que nós ouvimos hoje. Que o Senhor grave, ó Deus, a Tua palavra em nós. Me perdoa, porque eu sou falho. Me perdoa porque eu jamais vou conseguir expressar a totalidade da riqueza insuperável da Tua graça. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti. Revela-te a nós. Aqueles irmãos que já foram alcançados pela Tua graça salvadora, talvez estão desanimados, talvez estão frios, mornos, talvez estão desanimados. Senhor, aquece esses corações. Reaviva esses corações. Que diante da exposição desse texto eles possam, ó Deus, olhar para trás e lembrar: eu estava morto, eu estava condenado, mas Deus, que é rico em misericórdia e tanto nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo. Que aqueles que até então viviam hoje os dias como que perdidos, sem salvação, sem solução, sem ter um plano de fuga, sem um refúgio, completamente desamparados, completamente ineficazes, incapazes, que hoje, que o Teu Espírito Santo revele a Tua graça, mostrando que nunca dependeu de nós, mostrando que nunca dependeu dele, mas sim, Deus nos presenteia com a Sua graça e nos chama para Ele, para vivermos dedicados a Ele. Ah, Senhor, obrigado por essa graça. Grava em nossos corações que é somente pela graça. Não nos deixa barganhar com isso. Não nos deixa achar que isso é um sistema de crédito, que a gente precisa depositar para receber alguma coisa. Ah, Deus amado, quão pequenos somos e quão grande Tu é. Nós queremos aqui juntos, ó Deus, como irmãos, como igreja, clamar nesse momento
pela Tua graça. A Tua graça que nos salva, a Tua graça que nos perdoa, a Tua graça que nos ensina. Da mesma forma que no meio de uma tempestade, de uma chuva torrencial, ainda que a gente tente se proteger com o guarda-chuva ou de qualquer outra forma, a chuva nos encharca. Nós queremos cantar com esse entendimento. Faz chover perdão e graça sobre nós. Que a Tua graça nos alcance e nos inunde nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um. Tu sabe aqueles a quem Tu falou. Aqueles a quem Tu está chamando. E eu creio, porque a Tua palavra ensina que aquele que Tu chama virá. Não há nada na terra, no inferno ou no céu que possa impedir um pecador, um morto, a vir a Cristo quando este o chama. A minha oração é que o Senhor esteja chamando pessoas essa manhã. Nós dependemos de Ti e dependemos da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Precisamos, Senhor, dependemos e vamos cantar agora e vamos confessar, Senhor, que somos dependentes de Ti. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me a Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje todos os dias precisamos do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Amém, Jesus. Olá, queridos. Podem sentar.
amado Dia das nossas amadas crianças, né? Então eu gostaria de convidar elas para virem até aqui à frente um pouquinho. Podem vir. Podem vir, vem Pedro. Vem Martina. Vem. As mamães com os pequenos podem vir também. Vem aqui do ladinho, não. Venham. Esperar os pequenininhos vir. Os pequenos botam um pouco mais devagar. Os pequenos precisam andar devagar. Isso. Então, eu quero que vocês, agora eu vou falar para as crianças, tá? Vocês prestem atenção no que eu vou contar para vocês um pouquinho só, tá bem? Gente, vocês sabem o que é a água, né? Ela é uma coisa muito importante ou não pra gente? Sem água não se vive. Sem água não tem muito. Muito bem, sem água, como eles disseram, não tem vida. Então é uma coisa essencial. Sem água a gente não sobrevive, né? O nosso corpo precisa de água. A gente tem sede, precisa beber água, principalmente quando a gente vai brincar bastante, né? A gente tem muita sede agora no verão, então a gente tem que tomar bastante água. Mas essa água a gente tem que tomar toda hora, porque a gente toma, passa sede, mas daqui a pouco a gente tá com sede de novo, né? A gente precisa tomar água de novo. Até quando a gente é bebê, agora a Joana tá aqui na minha barriga, sabia que ela tá cheia de água em volta dela? Ela tá imersa, ela tá dentro de uma bolsa de água. Por isso que a barriga tá tão grande. Por isso que a barriga tá tão grande. É aí. Todos vocês ficaram assim também antes de nascer, sabia, pessoal? Mas eu queria contar falar sobre uma outra água muito importante. Vocês sabiam que existe uma outra água? De Deus. Isso aí, muito bem. A água de Deus. Vocês sabiam quem que é essa água? Jesus. Jesus. Eu quero contar uma historinha para vocês. É bem rapidinho. Mas diz assim. Uma vez Jesus ele estava indo até uma cidade e no meio desse caminho ele parou numa outra cidade. Os discípulos, que eram os homens que andavam com ele, eles foram até a cidade comprar comida, que Jesus mandou eles irem, e Jesus ele ficou esperando na entrada da cidade os amigos dele. E o que aconteceu nesse tempo? Ele foi até o poço, porque naquela época não tinha água na torneira que nem nós temos hoje, né? Então eles tinham que tirar do poço, botar um balde, descer e puxar a água lá de dentro. Também o poço serve para botar moeda e dá para fazer um desenho. Mas esse poço era só de água. Era só água que tinha que pegar lá dentro. E era assim que o pessoal naquela época tomava água. Eles tinham que ir até o final dessa cidade e pegar a água dentro do poço para tomar em casa. E Jesus ele ficou lá sentadinho e chegou uma mulher que foi pegar água nesse poço. E Jesus ele pediu para essa mulher dar água para ele. Só que essa mulher ela ficou apavorada assim, porque Jesus ele era judeu. E essa mulher, ela era samaritana. O que quer dizer? Os judeus nessa época e os samaritanos, eles não se davam muito bem. É como se Jesus fosse do Inter e ela fosse do Grêmio. Não que a gente não possa se dar bem, pelo contrário, a gente tem que se dar bem com todo mundo, inclusive com o coleguinha que é do outro time. Mas eles não se davam bem. E daí a mulher, ela ficou surpresa, porque Jesus pediu água para ela, né? E daí ela perguntou assim, mas você é judeu? Por que você está pedindo água para mim, que sou samaritana? A gente não se dá bem. Você não pode pedir água. E daí ele falou assim para ela, se você soubesse com quem você está falando, eu poderia dar uma água que não te daria mais sede. E ela ficou impressionada. Como assim uma água que não dá mais sede? Eu quero essa água, porque daí eu não preciso mais vir no poço. E Jesus falou bem assim, isso está aqui na Bíblia, no livro de João,
capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Ele estava falando da água do poço, que logo daqui a pouquinho ela ia tomar aquela água e ia ter sede de novo, ia ter que pegar mais água. Mas ele falou: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Que água é essa? Jesus, ele é a água viva. É uma água que mata a sede da nossa alma. É igual a água viva do mar. Não, é diferente. É uma água que a nossa alma, que nós precisamos, porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, para a gente ser amigo de Deus. Só que o pecado nos afastou de Deus. Mas Jesus veio para ser essa água viva. Jesus é a água viva. Nós tomamos a água da torneira para matar a sede do nosso corpo. Mas Jesus é a água que mata a sede da nossa alma. E é uma água que nos leva até a eternidade. Ela é uma água viva que a gente precisa também. E essa água, ela nunca vai acabar. Jesus, ele vai estar sempre ali conosco. Então, quando a gente tem alguma tristeza no coração, a gente sente às vezes alguma coisa ruim, é que a nossa alma está pedindo essa água viva. A nossa alma está pedindo por Jesus. Então, por isso que a gente tem que tomar essa outra água, que é Jesus. A gente precisa ser amigo de Jesus. Nesse Dia das Crianças, a gente não pôde fazer uma programação especial, a igreja não pôde fazer por questão da pandemia. Mas a gente trouxe uma lembrancinha para vocês lembrarem dessa história. Aqui dentro, ó, tem um copinho que diz assim: Jesus é a água que mata a sede de verdade. E aqui embaixo tem um versículo, ó, João 4,14, que é para vocês não esquecerem dessa história. E cada vez que vocês quiserem beber a água, pode beber suco também, mas vocês vão lembrar que Jesus, ele é a água que mata a sede de verdade, que mata a sede da nossa alma. Isso aí. Então, um feliz Dia das Crianças para vocês. Pode ficar aqui um pouquinho, pessoal. Agora eu queria fazer uma oração de vocês. Vamos orar para agradecer Jesus? Oi? Dispensado? Como? Dispensado? Depois dispensados. Então vamos fechar os olhos e vamos orar agradecendo, tá bem? Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu é essa água viva que a gente precisa. Obrigado, Senhor, porque Tu mata a sede da nossa alma e está sempre conosco. Obrigado por ser o nosso amigo, mesmo quando a gente faz as coisas erradas, Tu não abandona a gente. Tu sempre está ali, de braços abertos, para que a gente corra para Ti. Nós Te agradecemos porque Tu nos ama e está sempre conosco. Em nome de Jesus, eu Te agradeço também pela vida de cada criança aqui. Como a gente sempre fala, Senhor, elas não são só o futuro, elas são o presente da nossa igreja também. Nos capacita a estar falando e ensinando a Tua palavra para elas, para que elas aprendam, Senhor, sobre o Teu amor verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. 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 Dispensados. Gente boas, um recado importante, ó. A partir do domingo que vem, nós começaremos os nossos cultos às 19h30. Tá bom? Então, às 19h30,
O culto continuará sendo aqui na garagem, por enquanto. Mas ontem na Assembleia nós estávamos conversando sobre isso e decidimos então que voltaremos para a parte da noite. Levando em consideração que já não está mais tão frio, né? Então fica mais fácil também para muitas pessoas. Às 19h30 então aqui domingo que vem. Bom? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Esse papo de cedo deu fome, né? Vamos embora.